Era o ano de 1931, convento de Plock, diante dela. 2 raios saíam de seu peito, um vermelho, outro branco. E então ele falou, palavras que ela jamais esqueceria. Pinta uma imagem minha, escreve Jesus, eu confio em vós. Ela pintou, escreveu e mudou a devoção católica para sempre. Esta é a história da freira que viu a misericórdia. Esta é a história de Santa Faustina, 25 de agosto de 1905, Glogowiec, uma aldeia perdida entre os campos da Polônia. Naquele dia nasceu Helena Kowalska, terceira de 10 filhos. Seu pai, Stanisław Kowalski, agricultor e carpinteiro. Sua mãe, Mariana, camponesa devota. A família vivia na pobreza. A casa era pequena, todos dormiam juntos. Não havia luxo, não havia conforto, mas havia fé. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, o pai cantava orações à Virgem Maria. A mãe rezava enquanto trabalhava e Helena cresceu assim, entre o campo e a oração, entre o trabalho e Deus. Aos 7 anos, algo aconteceu. Helena estava sozinha quando viu Cristo sofredor pela primeira vez. Não contou a ninguém. Guardou aquela visão como um segredo que queimava dentro dela. Aquela primeira visão nunca a deixou. Helena via Cristo sofrendo, via suas feridas, via seu sangue e não entendia por quê. Porque Deus mostraria algo assim a uma criança pobre sem importância. Ela tinha medo de contar aos pais, medo de que não acreditassem, medo de que pensassem que estava inventando. Então, guardou tudo dentro de si, como um peso que crescia a cada dia. A visão voltava em seus sonhos, em suas orações. Quando trabalhava no campo, às vezes olhava para o céu e sentia que Deus a estava preparando para algo. Mas para quê? Sabia que Deus a chamava, mas tinha medo. Era apenas uma criança pobre, sem estudo, sem importância. Como poderia servir a Deus? Os anos passaram. Helena frequentou a escola por apenas 3 anos. Não havia dinheiro para mais. Aos 15 anos, deixou a casa dos pais para trabalhar como empregada doméstica em casas de famílias ricas. Limpava, cozinhava, servia. E a cada dia o chamado de Deus ficava mais forte. Ela queria entrar para o convento, mas os pais recusaram. Precisavam dela para trabalhar. E Helena, obediente, calou-se. Adiou a vocação, mas o chamado não a deixava em paz. Os anos como empregada doméstica foram torturantes. Helena limpava casas ricas, servia famílias que tinham tudo o que ela jamais teria. Via seus patrões vivendo com conforto, enquanto ela dormia em quartos minúsculos, comia sobras, trabalhava até a exaustão. Mas o que mais doía não era pobreza, era a distância de Deus. Ela sentia que estava desobedecendo. Cada dia longe do convento era um dia roubado de sua missão. Mas o que fazer? Os pais precisavam dela. A família precisava do dinheiro. Então Helena sufocava o chamado. Tentava viver como uma jovem normal, mas por dentro estava morrendo. 1924. Helena agora tinha 19 anos. Naquela noite foi a um baile com a irmã. Música, dança, risos. Por um momento, parecia apenas uma jovem comum se divertindo, mas no meio da dança, tudo mudou. Helena olhou para o lado e ouviu Jesus de pé ao lado dela, coroado de espinhos, feridas abertas, sangue escorrendo. E então ele falou com uma dor que atravessou a alma dela. As palavras ecoaram como um trovão silencioso. Até quando me fará sofrer? A visão durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Helena viu cada espinho da coroa, viu cada gota de sangue, viu a dor nos olhos de Cristo e aquela pergunta ecoou dentro dela como um grito silencioso que despedaçou seu coração. Até quando me farás sofrer? Ela entendeu naquele instante. Cada dia que passava longe de Deus, Cristo sofria. Cada vez que ela escolhia agradar os pais, em vez de obedecer ao chamado, Cristo sofria. Helena parou de dançar. Paralisou na hora. A irmã perguntou o que havia acontecido, mas ela não conseguia responder. Saiu correndo daquela festa, correu pelas ruas até chegar à catedral. Entrou e prostrou-se diante do Santíssimo Sacramento. E ali, tremendo, chorando,
Ouviu a ordem que mudaria tudo. Vai imediatamente a Varsóvia e entra para um convento. Helena não tinha dinheiro, não conhecia ninguém em Varsóvia. Mas obedeceu. Chegou a Varsóvia, a cidade grande. Helena procurou convento após convento, bateu em porta após porta. A resposta era sempre a mesma: você não tem dote, não pode entrar. Mas Helena não desistiu. Finalmente, no convento da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, a Madre Superiora hesitou, olhou para aquela jovem camponesa, pobre, sem nada. E então disse algo que parecia impossível. Você pode trabalhar 1 ano para pagar a entrada. Helena aceitou todas as condições impostas. Passou 1 ano inteiro servindo. Cozinha, limpeza, humilhação, mas suportou tudo. E em 1926, finalmente, foi aceita como postulante e então recebeu seu nome religioso, Irmã Maria Faustina. A vida no convento era extremamente simples. Faustina trabalhava como porteira, cozinheira, jardineira, tarefas humildes. Ninguém percebia nada especial nela. Era apenas mais uma freira quieta, obediente, invisível. Mas por dentro algo extraordinário acontecia. Faustina vivia uma vida mística intensa, secreta e profunda e ninguém sabia. Em 22 de fevereiro de 1931, no convento, Faustina estava sozinha em sua cela orando. De repente, uma luz intensa encheu o quarto e Jesus apareceu. Ela o viu claramente. Vestes brancas brilhantes, a mão direita erguida em bênção, a mão esquerda tocando o peito. E do peito 2 raios saíam, um vermelho como sangue, outro branco como água. Faustina não conseguia tirar os olhos daquela imagem. Os 2 raios não eram apenas luz, eram vida. O raio vermelho simbolizava o sangue de Cristo derramado na cruz presente na Eucaristia. O raio branco simbolizava a água que jorrou do lado de Cristo, o batismo que purifica as almas. Jesus estava mostrando a ela a fonte de toda misericórdia. A imagem era de uma beleza que não existia neste mundo. E então Jesus falou: pinta uma imagem conforme vês embaixo escreve: Jesus, eu confio em vós. Faustina ficou aterrorizada. Senhor, não sei pintar. Mas a resposta veio firme, tranquila, cheia de certeza. Não é obra tua, mas minha graça. A visão desapareceu e Faustina ficou ali tremendo, sem conseguir se mover. Depois pegou um caderno e começou a escrever. Cada palavra, cada detalhe, cada sensação era o início de um diário que ao final teria 600 páginas manuscritas. Faustina contou tudo ao seu confessor, o padre Sopoco. Ele era um homem prudente, cético por natureza. Ouviu a história dela e respondeu com cautela: pode ser imaginação, irmã. Mas Faustina insistiu. Jesus aparecia repetidamente e sempre dizia a mesma coisa. Diz ao confessor que esta mensagem é urgente. O padre Sopoco decidiu testar Faustina. Pediu sinais, observou, questionou e finalmente decidiu agir. Mandou pintar a imagem. Em 1934, a primeira imagem foi concluída. Quando Faustina viu, chorou imediatamente e falou: não é tão belo quanto ele. Mas Jesus apareceu novamente e tranquilizou seu coração. Não é a beleza da pintura, mas a graça que ela traz. O padre Sopoco começou a acreditar. Entre 1931 e 1938, Jesus apareceu a Faustina inúmeras vezes. 14 aparições principais foram documentadas em detalhes. Cada uma trazia novas revelações e a mensagem central era sempre a mesma: a misericórdia infinita de Deus. Jesus lhe dizia, com voz cheia de amor e urgência, que queria que a humanidade confiasse em sua misericórdia. Ele pediu 3 coisas específicas. Primeiro, a imagem da Divina Misericórdia com a inscrição. Segundo, uma festa dedicada à Divina Misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa. E terceiro, uma oração especial, o terço da Divina Misericórdia. Jesus ensinou a Faustina cada palavra dessa oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E havia mais, a hora da misericórdia. Todos os dias, às 15 horas,
A hora em que Cristo morreu na cruz, Jesus pedia que as almas orassem. Nesta hora prometi a ele: obterei tudo para a alma que me pedir. Faustina escrevia tudo, palavra por palavra, conversa por conversa, revelação por revelação. Em uma das aparições, Jesus disse algo que Faustina jamais esqueceria. Ele lhe revelou que a humanidade não encontraria paz até que se voltasse para a misericórdia. No Antigo Testamento dizia Jesus: enviei profetas com trovões e pragas. Agora envio você com minha misericórdia. Não quero punir a humanidade doente. Quero curá-la e apertá-la ao meu coração. Faustina tremeu ao ouvir isso. Ela, uma freira sem importância, sem educação, sem eloquência, como poderia levar essa mensagem ao mundo? Mas Jesus insistia: não és tu quem fala? Sou eu através de ti. Seu diário crescia página após página, 600 páginas ao final, um registro profético da misericórdia de Deus. Mas nem todos acreditavam. As superioras do convento desconfiavam de Faustina. Algumas a acusavam de orgulho espiritual. Outras diziam que poderia ser tentação diabólica. Chegaram a ordenar que ela parasse de ter visões. Faustina tentou explicar que não podia controlar, mas a incompreensão só crescia. As outras freiras começaram a evitá-la. A louca que vê Jesus. Faustina sofria em silêncio. Obedecia em tudo. Trabalhava, servia, calava-se. Mas a missão essa ela não podia calar. E então veio outro sofrimento, a tuberculose, uma doença incurável naquela época. Dores constantes, tosse com sangue, fraqueza extrema. Mas Faustina continuou trabalhando até que seu corpo simplesmente não aguentou mais. A tuberculose era implacável. Faustina tossia sangue todas as noites. As dores no peito eram tão intensas que ela mal conseguia respirar. Seu corpo definhava, os ossos ficavam cada vez mais aparentes, o rosto pálido como cera, mas ela oferecia cada dor pela conversão dos pecadores. Cada tosse era uma oração, cada noite sem dormir era uma oferenda. Jesus lhe havia dito que o sofrimento tem valor infinito quando unido à sua cruz. E Faustina acreditava, sofria, mas confiava. 1936, Jesus mostrou a Faustina algo aterrorizante. Ela viu o inferno, almas em tormento eterno, desespero sem fim, horror sem consolo. A visão foi tão intensa que Faustina pensou que morreria de pavor. Mas Jesus explicou o propósito daquela revelação terrível. Diz ao mundo: ainda há tempo para misericórdia. A urgência da mensagem ficou ainda mais clara. Faustina renovou seu empenho. Mesmo doente, mesmo sofrendo, escrevia freneticamente. 1938. A tuberculose estava em estágio avançado. Faustina foi levada à enfermaria do convento de Cracóvia. Tinha 33 anos. A mesma idade de Cristo quando morreu na cruz. Seu corpo estava destruído pela doença, mas sua alma estava em paz. Jesus apareceu pela última vez e lhe disse algo que a consolou profundamente. Tua missão continua após tua morte. Não temas. Estarei contigo. Faustina concluiu seu diário. 600 páginas manuscritas. Entregou tudo ao padre Sopoco. E no dia 5 de outubro de 1938, véspera da festa dos Anjos da Guarda, ela morreu. Morreu sorrindo em paz. O enterro foi simples. Poucas pessoas. Apenas mais uma freira que havia partido. Mas a história não terminou ali. E em 1959, algo chocante aconteceu. O Vaticano proibiu a devoção à Divina Misericórdia. A imagem foi banida. O terço foi proibido. O motivo foi uma má tradução do Diário de Faustina para o italiano, que gerou suspeitas teológicas. Durante 20 anos, a devoção ficou proibida. Foram 20 anos de silêncio. 20 anos em que a imagem de Jesus misericordioso desapareceu das igrejas. 20 anos em que o terço da misericórdia foi rezado apenas em segredo. O padre Sopoco sofria, sabia que as revelações eram autênticas, sabia que a mensagem vinha de Deus. Mas como provar? Como convencer o Vaticano? Ele trabalhou incansavelmente, traduziu o diário novamente, com cuidado meticuloso, reuniu testemunhos, documentou milagres, defendeu a ortodoxia das revelações e esperou, confiou. Assim como Faustina confiava em Jesus,
O padre Sopoco confiava que a verdade triunfaria. Em 1978, Karol Wojtyła se tornou o Papa João Paulo II, um polonês, um homem que conhecia a história de Faustina. Ele havia sido arcebispo de Cracóvia, a mesma diocese onde Faustina viveu e morreu. Em 1980, o Papa revogou pessoalmente a proibição. Em 1993, Faustina foi beatificada e no dia 30 de abril do ano 2000, ano jubilar, aconteceu a canonização. Milhões de pessoas encheram a Praça de São Pedro em Roma. O Papa João Paulo II, visivelmente emocionado, declarou Faustina santa e no mesmo dia instituiu oficialmente a festa da Divina Misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa para toda a Igreja. Ao canonizá-la, ele disse algo profundo diante de milhões de pessoas. Faustina é o dom de Deus para o nosso tempo no mundo que duvida da misericórdia. Ela nos lembra: Deus não quer nossa condenação, quer nossa salvação. 3 anos depois da canonização, em 2 de abril de 2005, véspera da festa da Divina Misericórdia, o próprio Papa polonês morreu como se Faustina o estivesse esperando do outro lado, como se a misericórdia o tivesse chamado de volta para casa. E hoje a imagem da Divina Misericórdia é conhecida no mundo inteiro. A frase Jesus confio em vós foi traduzida em mais de 100 línguas. O terço da misericórdia é rezado por milhões de pessoas todos os dias. A festa da Divina Misericórdia é celebrada em todo o planeta. Às 15 horas, a hora da misericórdia, fiéis de todos os continentes param para orar. O santuário em Cracóvia recebe milhões de peregrinos por ano. O Diário de Faustina foi publicado e se tornou um dos maiores best-sellers católicos da história. Suas relíquias foram espalhadas pelo mundo e a devoção à Divina Misericórdia se tornou uma das maiores do século XX. Santa Faustina viu Jesus por 14 vezes, escreveu 600 páginas, foi proibida por 20 anos, mas a misericórdia não pode ser calada. E hoje o mundo inteiro reza: Jesus, eu confio em vós. Mas a história não terminou ali. Na verdade, foi ali que ela começou a alcançar o mundo inteiro. Aquilo que parecia pequeno, escondido dentro de um convento, atravessou fronteiras, rompeu o silêncio e tocou milhões de corações. Porque quando a misericórdia de Deus é revelada, nada consegue contê-la. Hoje, a imagem de Jesus misericordioso está presente em todos os continentes. A frase Jesus, eu confio em vós ecoa em diferentes línguas, culturas e realidades. O que começou com uma jovem simples, desconhecida, se transformou em uma das maiores devoções da Igreja. Uma prova de que Deus não escolhe os mais preparados. Ele escolhe os que confiam. Todos os dias, às 15 horas, algo invisível, mas poderoso acontece. Pessoas param. Em silêncio, no meio da correria, no trabalho, em casa, no sofrimento. E rezam. É a hora da misericórdia. O momento em que o céu se inclina sobre a terra, pronto para derramar graças sobre aqueles que confiam. Um convite diário para recomeçar. Não importa quantas vezes você tenha caído. E talvez você esteja assistindo isso agora por um motivo. Talvez você precise ouvir exatamente isso hoje. Ainda há tempo. Ainda há misericórdia. Ainda há um caminho de volta. Não importa o seu passado, não importa o peso que você carrega. Deus não quer te condenar. Ele quer te acolher. Agora eu quero te perguntar algo muito sincero. Você já confiou de verdade? Já entregou tudo, sem reservas, sem medo, dizendo com o coração aberto: Jesus, eu confio em vós? Se essa mensagem tocou você, escreve isso aqui nos comentários. Esse pode ser o seu primeiro passo. E se você sentiu paz, força ou esperança através dessa história, não guarda isso só para você. Deixa seu like, se inscreve no canal e continua com a gente nessa caminhada de fé. Porque essa missão não termina aqui. Ela continua em cada pessoa que decide confiar. Santa Faustina, rogai por nós.